Você já sentiu que, por mais que se esforce, algo dentro de você continua cansado? Como se sua alma estivesse gastando mais energia do que recebe, mesmo quando o corpo repousa. Há um tipo de cansaço que não se resolve com sono. Ele nasce da desconexão entre o que fazemos e o que realmente importa. E é nesse ponto silencioso que começa o verdadeiro empobrecimento. Não da carteira, mas do espírito. Porque a verdadeira prosperidade não começa na conta bancária. Ela começa no coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O que você guarda dentro de si e o que tem deixado escapar sem perceber? A exaustão moderna não é um sinal de esforço admirável. Ela é, muitas vezes, o sintoma de uma vida que perdeu a direção. Trabalhamos, produzimos, corremos, mas para onde? Para quem? Sêneca, com sua lucidez eterna, escreveu que a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. Não falta tempo, falta foco, falta intenção. Falta sabedoria para dizer isso me nutre e isso me drena. Quando você diz sim para tudo, está dizendo não para si mesmo. Quando você ignora os sinais do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, está traindo a própria centelha divina que habita em você. A neurociência já mostrou que tomar decisões em excesso desgasta o cérebro. Isso se chama fadiga decisória. E quanto mais cansados estamos, mais escolhemos mal. A Bíblia sempre soube disso. Por isso, antes da ação, ela ensina o discernimento. Antes do movimento, a escuta. Antes do fazer, o ser. Você não foi criado para viver em reação constante. Você foi criado para governar com sabedoria o território da sua própria vida. E esse governo começa por onde ninguém vê. Na forma como você protege sua energia, suas emoções, seus pensamentos. Ignorar o gerenciamento da própria energia é como construir uma casa sobre areia. Não importa o quanto você trabalhe, o quanto se esforce, o quanto lute. Se a base estiver frágil, tudo desaba. E a base da prosperidade verdadeira é o autocuidado sábio. Não o autocuidado superficial que apenas alivia, mas o autocuidado que disciplina, que seleciona, que diz não, que preserva. Porque quem não protege sua energia, entrega sua vida de bandeja ao caos. E o caos não tem piedade. Hoje, quero te convidar a um novo tipo de riqueza. Uma riqueza que começa no silêncio, que se expande na clareza, que floresce quando você aprende a guardar o que é sagrado, sua paz, sua atenção, sua alma. Este vídeo é um alerta, mas não um alerta de medo. É um alerta de lucidez, de renascimento, de retorno ao essencial. Porque só quem aprende a cuidar da própria chama pode iluminar o caminho da verdadeira abundância. E essa jornada começa agora. Há um tipo de agitação que engana. Ela veste a roupa da produtividade, mas por dentro está vazia. É o movimento sem direção, o esforço sem propósito, a pressa que apenas disfarça a falta de clareza. Muitos vivem assim, ocupados o tempo todo, mas sem sair do lugar. Confundem barulho com progresso, tarefas com missão, correria com construção. Mas o que é uma vida cheia de atividades que não alimentam a alma? É como correr dentro de uma roda, como um animal preso em sua própria ansiedade. O corpo se cansa, a mente se dispersa e o espírito adormece. A sociedade moderna glorifica o cansaço como se ele fosse um troféu. Quanto mais exausto você estiver, mais digno de admiração parece ser. Mas será que isso é sabedoria ou apenas sobrevivência disfarçada? A dopamina gerada por pequenas tarefas, notificações, urgências falsas, cria uma ilusão de produtividade. Você sente que está fazendo muito, mas na verdade está apenas girando em círculos. A Bíblia já advertia: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes. E o vento, por mais que você corra, nunca será alcançado. O problema não é o fazer. O problema é o fazer sem consciência, sem pausa, sem discernimento. Quando foi a última vez que você parou em silêncio e perguntou a si mesmo: o que disso tudo realmente importa?
É no silêncio que a verdade aparece. É no silêncio que você escuta a sua vocação, aquela voz interior que não grita, mas sussurra. E se você não parar para ouvi-la, viverá a vida inteira respondendo ao mundo, e nunca a si mesmo. A estagnação invisível é traiçoeira, porque se disfarça de progresso. Você pode estar se movendo, mas não crescendo. Pode estar ocupado, mas não evoluindo. E isso cansa. Cansa profundamente. Porque não há cansaço maior do que aquele que vem de fazer muito, e ainda assim sentir que não saiu do lugar. O que falta não é mais esforço. O que falta é direção, é intenção, é propósito. Hoje talvez seja o momento de você se perguntar: para onde estou indo com tudo isso que estou fazendo? Porque o tempo não volta, a energia não se recicla sozinha, e a vida, essa dádiva tão breve, merece ser vivida com consciência, não com pressa. Quem caminha com propósito não precisa correr. E quem escuta a própria alma não se perde no barulho do mundo. Você pode ter um currículo brilhante, uma mente afiada, até mesmo boas oportunidades diante de si. Mas se não aprender a governar suas emoções, perderá tudo o que construiu. Porque o que destrói não é apenas a crise externa, é a tempestade interna, a ansiedade, o medo, a raiva, a culpa. Todas essas emoções, quando não reconhecidas e reguladas, funcionam como impostos invisíveis. Elas drenam sua energia vital, obscurecem sua clareza e sabotam sua capacidade de tomar decisões inteligentes. E o mais perigoso é que tudo isso acontece em silêncio. A Bíblia é clara: o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada, sem muros. Provérbios 25, 28. Quando você não governa a si mesmo, torna-se vulnerável a tudo: à opinião dos outros, às pressões do mundo, aos impulsos que desviam. E nesse estado você não apenas se afasta da prosperidade, você se torna presa fácil para a escassez, porque a riqueza exige visão, e a visão exige calma. E não há calma onde há descontrole emocional. A ciência confirma o que os antigos já sabiam: o estresse crônico libera cortisol em excesso, e isso bloqueia o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento, pela estratégia, pela tomada de decisões conscientes. Em outras palavras, quando você está emocionalmente reativo, você não pensa com clareza. Você age por impulso. E cada impulso custa caro, custa tempo, custa oportunidades, custa relacionamentos, custa paz. Serenidade não é luxo. Serenidade é ferramenta de alta performance. É ela que permite que você enxergue com profundidade, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. É ela que te dá margem para escolher, em vez de apenas reagir. E quanto mais serenidade você cultiva, mais força você tem para multiplicar seus ganhos com sabedoria. Não porque tudo está perfeito, mas porque você aprendeu a não se perder dentro de si. Talvez ninguém tenha te dito isso com clareza, mas cuidar da sua saúde emocional é uma das formas mais elevadas de inteligência financeira. Porque toda construção duradoura exige estabilidade interna. E estabilidade não é ausência de emoção. É a capacidade de senti-las sem ser dominado por elas. Quando você aprende a se observar, a se acolher e a se regular, você começa a recuperar a energia que antes escorria pelos dedos. E com essa energia, você pode começar a construir algo verdadeiramente sólido. A maioria das pessoas perde energia não por falta de capacidade, mas por excesso de concessões. Dizem sim quando o corpo pede não. Aceitam convites que não nutrem. Se envolvem em projetos que não fazem sentido. E aos poucos vão se esvaziando. Não é que falte tempo, é que falta coragem para proteger o tempo com firmeza. Cada sim que você dá a algo sem importância é um não que você dá à sua prosperidade, à sua saúde, à sua paz. E essa conta chega, sempre chega. Jesus, em sua sabedoria silenciosa, não cedia a todas as demandas. Ele se retirava, ele se afastava das multidões. Ele se recolhia para orar, para ouvir, para recalibrar. Ele sabia que atender a tudo era perder o foco da missão. E se até ele,
que tinha poder sobre todas as coisas e escolhia o silêncio ao invés da sobrecarga? Por que você insiste em se provar o tempo todo? O medo de decepcionar os outros tem feito você decepcionar a si mesmo. E isso não é humildade, isso é autotraição. Muitos gastam recursos que não têm para impressionar quem não importa. Compram o que não precisam, aceitam convites por medo de parecerem rudes, trabalham além do necessário para manter uma imagem. Mas prosperidade não é sobre parecer, é sobre sustentar. E sustentar exige limites, limites claros, limites firmes, limites que dizem: eu me respeito e por isso não posso me diluir em tudo. Dizer não é um ato de amor próprio. É um filtro que separa o essencial do supérfluo. É uma escolha consciente de preservar sua energia para aquilo que realmente importa. Não se trata de egoísmo, trata-se de sabedoria. Porque quem vive dizendo sim a tudo, acaba não tendo energia para dizer sim ao que realmente veio fazer neste mundo. E não há maior desperdício do que esse. Antes de aceitar qualquer nova tarefa, compromisso ou oportunidade, pergunte a si mesmo: quanto isso vai me custar em energia vital? Nem tudo que brilha é bênção. Nem toda porta aberta é caminho. E nem toda proposta é progresso. Aprender a dizer não com serenidade é uma das formas mais elevadas de dizer sim à sua missão. Você não está aqui por acaso. Tudo o que você carrega, suas ideias, sua sensibilidade, sua capacidade de enxergar o que outros ignoram, foi confiado a você. E o que é confiado precisa ser cultivado. A parábola dos talentos não fala apenas de dinheiro. Ela fala de energia, de dons, de tempo. O servo que enterrou o talento não foi apenas medroso, ele foi negligente com o que recebeu. Ele preferiu a segurança da estagnação ao risco da multiplicação. E isso é mais comum do que parece. Muitos enterram seus talentos por medo de errar, por preguiça de se organizar, por fuga do esforço necessário. Mordomia não é apenas cuidar do que é seu, é cuidar como se aquilo fosse sagrado, porque é. Sua atenção é sagrada, seu tempo é sagrado, sua energia é sagrada. Quando você trata esses recursos com reverência, a vida começa a responder com abundância. Mas quando você os desperdiça em distrações, em comparações, em desculpas, o que era semente nunca vira colheita. A criação tem um ritmo, e quem não respeita esse ritmo se desconecta da prosperidade natural que está disponível. A mentalidade de escassez paralisa. Ela diz: não tenho o suficiente, então não vou tentar. Mas a verdade é que você só descobre o quanto tem quando começa a usar. A abundância não é algo que se espera, é algo que se ativa, e ela começa no pequeno, no que você já tem, no que você já sabe, no que está aí adormecido, esperando sua decisão de servir com o que possui. Contentamento não é acomodação. Contentamento é gratidão ativa. É reconhecer o valor do que tem nas mãos e decidir multiplicar, mesmo que ainda pareça pouco. Multiplicar exige trabalho, exige entrega, exige paciência, mas, acima de tudo, exige responsabilidade, porque tudo o que não é usado com consciência um dia será cobrado com dor. Seus talentos não são garantias, eles são sementes. E sementes só florescem quando encontram solo fértil e mãos dispostas. A vida não recompensa o potencial, ela recompensa o cultivo. E cultivar é um ato diário de escolha, disciplina e fé. Você não precisa de mais dons, precisa de mais compromisso com os dons que já tem. A verdadeira prosperidade nasce quando você para de esperar o cenário ideal e começa a agir com o que já está disponível. A partir desse ponto, tudo se expande, porque o universo, Deus, a criação, como você quiser chamar, responde a quem honra o que recebe, e quem honra multiplica. Poucas coisas moldam tanto o seu destino quanto as pessoas que você permite ao seu redor. A presença humana não é neutra. Ela eleva ou consome. Ela inspira ou drena. E muitas vezes, o que está impedindo sua prosperidade não é a falta de talento, mas o excesso de convivência com vozes que desacreditam, que reclamam, que vivem ancoradas no medo.
A ciência já mostrou que nossos neurônios espelho nos fazem absorver os estados emocionais de quem nos cerca. Você pode estar tentando crescer, mas se estiver cercado de pessimismo, o seu cérebro será treinado para se air. A Bíblia, com sua sabedoria direta, já alertava: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. E isso não é apenas sobre moral, é sobre mentalidade, é sobre vibração, é sobre o tipo de conversa que você alimenta. Quando você convive com quem vive reclamando, justificando, culpando o mundo, você começa a se acostumar com a mediocridade. E o mais perigoso é que isso acontece devagar. Primeiro, você tolera. Depois, você repete. Por fim, você se torna. Existem pessoas que, sem perceber, nos fazem duvidar da nossa luz. Elas não gritam, não atacam. Elas apenas lançam olhares, frases soltas, ironias disfarçadas. Elas minam sua fé em si mesmo. E se você não estiver atento, começa a se moldar para caber no conforto delas. Mas prosperidade exige coragem. Coragem para se afastar. Coragem para podar. Coragem para dizer: eu escolho estar onde minha alma floresce. Isso não é crueldade. Isso é preservação. E preservar a própria energia é um ato sagrado. Você não pode controlar o que os outros sentem, mas pode decidir o que você permite que entre. Criar um ambiente fértil para a prosperidade é uma escolha ativa. É escolher cercar-se de pessoas que te desafiem com amor, que te lembrem do seu valor, que celebrem sua evolução sem inveja. E se hoje você ainda não tem essas pessoas por perto, comece sendo essa pessoa para si mesmo. Ambiente interno é o primeiro que precisa ser limpo. A sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com conversas vazias, com relações que só sobrevivem na base da culpa ou da obrigação. Escolha com intenção. Construa com consciência. A prosperidade não nasce no caos. Ela floresce onde há paz, clareza e verdade. E muitas vezes, isso começa com um simples ato: afastar-se do que não frutifica. O mundo moderno ensina que parar é perder, que descansar é fraqueza, que dormir cedo é desperdício. Mas a sabedoria antiga ensina o oposto. É no descanso que a alma se alinha, que o corpo se regenera, que a mente se clareia. O descanso não é a ausência de movimento, é o movimento certo na hora certa. É uma estratégia silenciosa que separa o guerreiro do impulsivo. Porque quem não sabe parar, também não sabe avançar com precisão. E quem não sabe repousar, se torna refém da exaustão. A Bíblia nos apresenta o princípio do Shabat, o sábado como dia de descanso. Mas não se trata apenas de um rito religioso. Trata-se de um código espiritual e biológico. A criação foi feita em 6 dias, mas o 7º foi santificado pelo repouso. Isso nos ensina que a pausa é parte do processo criativo, que parar não é abandonar a missão, mas fortalecê-la. E que confiar que o plantio continua operando mesmo enquanto dormimos é um ato profundo de fé. Fé de que o que foi semeado com intenção não precisa de vigilância ansiosa para florescer. A ciência confirma. O cérebro precisa de ciclos de repouso para consolidar aprendizados, para reorganizar ideias, para acessar a criatividade. Os ritmos ultradianos, ciclos naturais de 90 minutos de foco seguidos de pausas, mostram que trabalhar sem parar não é produtividade, é autossabotagem. A mente cansada toma decisões impulsivas. O corpo esgotado perde precisão. A alma sem pausa se torna amarga. E a prosperidade exige lucidez, não pressa. O descanso verdadeiro não é apenas físico, é emocional, é mental, é espiritual. É aquele momento em que você se recolhe, respira fundo e diz a si mesmo: está tudo bem em não fazer nada agora, porque esse nada é, na verdade, um espaço fértil onde o invisível trabalha, onde o invisível cura, onde o invisível reorganiza. E é nesse espaço que as grandes ideias nascem, que as soluções aparecem, que a direção se revela. Aprender a descansar é um ato de coragem em um mundo que idolatra o cansaço. É um voto de confiança na vida. É uma forma de dizer:
Eu não preciso me destruir para vencer, porque o verdadeiro crescimento não acontece na pressa, mas na constância. E a constância só é possível quando há pausa, quando há ritmo, quando há sabedoria para entender que parar não é perder tempo, é preparar o terreno para multiplicar com mais clareza, mais vigor e mais paz. A comparação é um veneno silencioso. Ela entra pela fresta da dúvida e se instala na alma como uma sombra. Você começa admirando o outro e, quando menos percebe, começa a se diminuir. O que era inspiração vira cobrança. O que era admiração vira inveja disfarçada de frustração. E o pior, você começa a esquecer quem é. Começa a moldar seus passos com base no caminho dos outros. Começa a correr uma corrida que não é sua. E perde a chance de florescer onde só você poderia florescer. A Bíblia nos alerta. A inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. Não é apenas um sentimento feio, é uma força corrosiva. Ela consome a vitalidade, paralisa a criatividade e faz com que você tome decisões baseadas em ego, não em valor real. Quando você age para provar algo, e não para expressar algo verdadeiro, você se desconecta da fonte. E quando essa conexão se rompe, tudo perde sentido. A prosperidade que nasce da comparação é frágil, ansiosa e insaciável, porque ela nunca é suficiente. Os estoicos ensinavam que devemos focar apenas naquilo que está sob nosso controle, e o sucesso alheio não está. A grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas você não conhece o solo, não conhece o adubo, não conhece o preço. E enquanto você observa o jardim do outro, o seu vai secando. Vai murchando por falta de atenção, por falta de presença, por falta de amor próprio. Comparar-se é abandonar-se. É virar as costas para a própria missão. A verdade é que cada ser humano carrega um propósito único. Um chamado que não se repete. Uma combinação de dons, dores e experiências que ninguém mais possui. E é exatamente isso que te torna valioso. Quando você se reconecta com o que só você pode oferecer, a comparação perde o sentido. Porque você entende que não há concorrência na autenticidade e que sua verdadeira força está em ser inteiro, não em ser igual. Sua corrida é contra quem você foi ontem, não contra os outros. Sua missão é florescer com o que tem, onde está, do jeito que é, e isso exige coragem. Coragem para se olhar com verdade, coragem para aceitar seus ritmos, coragem para dizer, eu me basto, e é daqui que eu vou crescer. Porque quando você para de se comparar, você começa a se construir, e é nesse ponto que a verdadeira prosperidade começa a se revelar. Nada é mais desperdiçado do que uma vida sem direção. Quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho parece válido. Até que o tempo passa e a alma cobra o preço da dispersão. A Bíblia afirma, onde não há profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Sem visão, a energia se espalha. As decisões se tornam aleatórias. Os dias passam sem propósito. E o que poderia ser uma construção sólida se torna apenas sobrevivência. Intenção é o que separa o movimento do desvio. É o que transforma esforço em realização. A neurociência nos mostra que o cérebro humano possui um mecanismo chamado sistema de ativação reticular. Ele filtra e destaca no meio do caos tudo aquilo que está alinhado com o nosso foco principal. Ou seja, quando você tem clareza de propósito, seu cérebro começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Mas quando a mente está confusa, tudo parece urgente, tudo parece importante, tudo consome e nada frutifica. A clareza não é luxo, é ferramenta de sobrevivência emocional e prosperidade prática. Desejar ser rico não é o mesmo que construir riqueza. Muitos desejam, poucos planejam. Muitos sonham, poucos sustentam o processo. A diferença está na intenção alinhada com a ação. Ter um plano concreto de serviço, de contribuição, de entrega ao mundo é o que ativa o fluxo da prosperidade.
porque o universo responde ao que é útil, ao que serve, ao que gera valor real. E isso só é possível quando você sabe o que está fazendo. E por quê? A ambiguidade nas metas gera ansiedade, gera procrastinação, gera cansaço, porque você acorda todos os dias sem saber exatamente o que está cultivando. E sem cultivo intencional não há colheita. A clareza é o solo onde a disciplina floresce. Quando você sabe onde quer chegar, até as tarefas mais simples se tornam sagradas, porque elas não são mais apenas tarefas, são degraus, são partes de um caminho, são expressões de um destino. A partir de hoje, olhe para a sua vida com mais intenção. Não viva por reflexo. Viva por escolha. Pergunte-se todos os dias: isso me aproxima ou me afasta da vida que quero construir? Porque a energia que você tem é limitada, e desperdiçá-la em direções aleatórias é como tentar acender uma fogueira com vento contrário. Mas quando há foco, há fogo. E onde há fogo, há luz. E onde há luz, há caminho. Há dores que não gritam, mas pesam. Pesam no corpo, na mente, nas escolhas. O ressentimento é uma dessas dores silenciosas. Ele se instala como um eco do que não foi resolvido e vai ocupando espaço dentro de você. Aos poucos, ele consome energia vital, obscurece a visão e sabota sua capacidade de construir. Não porque você não tenha talento ou força, mas porque parte da sua energia está presa no passado. Presa em histórias mal encerradas. Presa em pessoas que ainda vivem dentro de você, mesmo que já tenham partido. Jesus ensinou que antes de oferecer algo no altar, é preciso reconciliar-se com o irmão. Isso não é apenas sobre religião. É sobre integridade energética. É sobre entender que a paz relacional é pré-requisito para a prosperidade integral. Enquanto houver mágoa, há ruído. Enquanto houver dívida emocional, há desequilíbrio. O perdão não é sobre o outro, é sobre você. É sobre libertar-se do peso de carregar o que não pode mais ser mudado. É sobre abrir espaço para o novo, para o leve, para o possível. Guardar mágoa é como manter um programa em segundo plano que consome toda a memória do seu sistema. Você tenta focar, mas não consegue. Tenta avançar, mas algo te puxa de volta. E esse algo é a expectativa inconsciente de que o outro reconheça, se arrependa, peça desculpas. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, isso não acontece. E enquanto você espera justiça emocional, sua vida fica em pausa. Perdoar é decidir seguir, mesmo sem a reparação que você gostaria. É escolher a liberdade em vez da razão. A toxicidade do ressentimento não está apenas no que foi feito, mas no que você continua permitindo que aquilo faça com você. A cada lembrança amarga, a cada pensamento de vingança, a cada repetição interna da história, você se prende mais um pouco. Prosperidade exige leveza, e leveza exige esvaziamento. Não se trata de esquecer, mas de redirecionar. De tirar a dor do centro da sua vida e colocá-la no lugar certo, como um aprendizado, não como um destino. A leveza de espírito é um ativo intangível. Ela atrai pessoas, ideias, oportunidades. Ela cria espaço para a intuição, para a criatividade, para a coragem. E ela começa quando você decide que não vai mais carregar o que não é seu. Quando você entende que o perdão é uma escolha de quem quer viver com plenitude, não com pendências. E que a abundância não floresce em solo amargo. Ela precisa de paz. E a paz, muitas vezes, começa com um simples gesto: soltar. Soltar para crescer. Soltar para prosperar. Soltar para viver. Vivemos em uma era que despreza o processo. Tudo precisa ser rápido, imediato, visível, mas a alma humana não floresce sob pressão artificial. Ela precisa de tempo, de repetição, de raízes. A pressa é inimiga da profundidade. E a prosperidade verdadeira não nasce de grandes saltos, mas de pequenos passos dados com constância. A Bíblia pergunta: pois quem despreza o dia dos humildes começos? Zacarias 4:10. Essa pergunta ecoa como um lembrete. Tudo o que é grande começou pequeno. Tudo o que é forte começou frágil. E tudo o que é duradouro começou invisível.
A constância é o que transforma o possível em real. Ela não grita, não se exibe, não impressiona, mas ela constrói. Tijolo por tijolo, gesto por gesto, dia após dia. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Porque enquanto muitos desistem por não verem resultados imediatos, os constantes seguem. E no silêncio da repetição, eles criam estruturas que resistem ao tempo. Não há glória sem disciplina. E não há disciplina sem humildade. A neurociência confirma que o cérebro se transforma pela repetição. É a neuroplasticidade que molda nossos hábitos, nossos comportamentos, nossa capacidade de ação. E quanto mais você repete algo com intenção, mais automático aquilo se torna. A disciplina, no início, exige esforço, mas com o tempo, ela se torna natureza. E é nesse ponto que a energia começa a ser economizada. Porque o que antes exigia força, agora flui com leveza. A prosperidade, então, deixa de ser um esforço constante e passa a ser um estado natural de expansão. A Bíblia nos convida a observar a formiga. Ela trabalha sem precisar de vigilância, acumula no verão para ter no inverno, age com sabedoria e previsibilidade. Provérbios 6. Essa imagem é mais do que poética, ela é prática. Ela nos ensina que o verdadeiro poder está em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando parece pequeno demais. Porque o que é pequeno hoje será grande amanhã, se houver fidelidade. A paciência, portanto, não é uma espera passiva, é uma persistência ativa. É o tipo de fé que age mesmo quando não há sinais. É o tipo de força que permanece mesmo quando o mundo parece correr. E é nesse ritmo, calmo, firme, silencioso, que a verdadeira prosperidade se revela. Não como um prêmio para os apressados, mas como uma colheita para os que permaneceram fiéis ao processo. O medo da falta é uma prisão invisível. Ele veste a roupa da prudência, mas por dentro carrega pânico. Ele se disfarça de cautela, mas paralisa. Quando você age motivado pelo medo de perder, inevitavelmente começa a perder. Porque o medo contamina a sua visão, estreita sua percepção e te faz tomar decisões defensivas, não construtivas. Prosperidade não se sustenta em pânico. Ela precisa de espaço, de fé, de respiração. E enquanto você viver tentando evitar a perda, estará impedindo o ganho de acontecer. A psicologia chama isso de aversão à perda, uma tendência humana de dar mais valor ao que pode ser perdido do que ao que pode ser conquistado. E essa mentalidade cria uma armadilha sutil. Você começa a evitar riscos saudáveis, começa a se retrair, começa a proteger tanto o pouco que tem que se fecha para o muito que poderia vir. A escassez, então, deixa de ser uma condição externa e se torna uma profecia autorrealizável. Você teme tanto a falta que a atrai. Você foca tanto no que não quer que sua energia se molda a isso. Mas a Bíblia oferece um antídoto direto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é uma frase decorativa, é uma declaração de confiança, é uma reprogramação da alma. Quando você internaliza essa verdade, começa a agir com base na suficiência, não na carência. Começa a escolher com liberdade, não com medo. E é nesse estado de confiança que a abundância se manifesta, não como mágica, mas como consequência de uma mente que não se sabota mais. A transição da mentalidade de sobrevivência para a mentalidade de criação é um ponto de virada. Sobrevivência vive no modo luta ou fuga. Criação vive no modo contribuição. Sobrevivência acumula com medo. Criação compartilha com sabedoria. E é no ato de compartilhar, de investir, de se movimentar com fé que a vida começa a responder. O fluxo da abundância não circula em quem se retrai. Ele se manifesta em quem confia, em quem planta, em quem entrega o melhor de si mesmo, mesmo sem garantias. A generosidade, nesse contexto, não é um gesto de caridade. É uma prova de fé. É uma forma de dizer ao universo: eu não sou refém da escassez, eu confio no fluxo. E esse gesto, quando sincero, quebra o ciclo do medo, liberta a mente,
abre caminhos, porque quem confia, expande, e quem expande, atrai. A verdadeira riqueza começa quando você para de proteger o que tem e começa a viver como quem sabe que nada lhe faltará. Não há prosperidade verdadeira sem integridade. Você pode acumular cifras, pode impressionar com resultados, pode até parecer vitorioso aos olhos do mundo. Mas se a base for instável, tudo desmorona. Ganhos obtidos sem verdade são energeticamente frágeis. Eles carregam o peso da culpa, da vigilância constante, do medo de serem descobertos. E esse peso consome mais do que qualquer imposto, consome paz. E sem paz, até o sucesso se torna prisão. A Bíblia afirma com clareza: a riqueza obtida com pressa diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos a aumentará. Provérbios 13:11. Isso não é apenas sobre tempo, é sobre coerência. É sobre o tipo de energia que você coloca na construção da sua vida. Quando você age com retidão, pode até demorar mais, mas o que se constrói permanece, porque está alinhado com leis maiores, porque está firmado sobre rocha, não sobre areia, e o que é íntegro não precisa ser escondido, ele se sustenta na luz. A integridade não é apenas um valor moral, ela é uma estratégia espiritual e prática. Quem vive em verdade economiza energia. Não precisa mentir, não precisa controlar versões, não precisa esconder rastros. A mente fica livre para criar, para planejar, para crescer. E essa liberdade interior é o maior otimizador de energia que existe. Quando você vive em paz com suas escolhas, sua mente trabalha a seu favor. Sua consciência se torna aliada, não acusadora. A reputação construída com integridade é uma das moedas mais valiosas da prosperidade duradoura. Ela abre portas, gera confiança, acelera processos, porque onde há confiança, há velocidade. E onde há velocidade com sabedoria, há multiplicação. Mas essa reputação só nasce quando há coerência entre o que você diz, o que você sente e o que você faz. E essa coerência é o que dá autoridade. Não autoridade imposta, mas aquela que é sentida, que é reconhecida, que é silenciosamente respeitada. Portanto, se você deseja uma riqueza que permaneça, comece pela verdade. Comece por aquilo que ninguém vê. Comece por ser fiel no pouco, íntegro no invisível, honesto no íntimo, porque a prosperidade que vem da integridade não apenas dura, ela cura, ela abençoa, ela se expande sem destruir. E esse é o tipo de riqueza que vale a pena buscar, a que te permite dormir em paz, a que não cobra sua alma como pagamento, a que cresce com você e não à sua custa. Chega um momento em que a vida nos convida a olhar além de nós mesmos. O que você constrói hoje não termina em você. Cada escolha, cada palavra, cada valor cultivado, tudo isso ecoa. Tudo isso planta sementes em corações que talvez você nunca conheça. A verdadeira prosperidade não é medida apenas pelo que você acumula, mas pelo que você transmite. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Provérbios 13:22. Essa herança não é apenas material, é visão, é consciência, é estrutura interna, é solo fértil para que outras vidas floresçam. Quando você expande o foco do eu para o nós, algo se transforma. O trabalho ganha sentido, o esforço ganha propósito, a dor ganha valor, porque você entende que está construindo algo maior do que sua própria história. Está construindo um caminho, está deixando pegadas, está criando possibilidades para que outros caminhem com mais firmeza. E isso não exige grandeza pública, exige apenas presença, coerência, intenção e a coragem de viver com significado. A mortalidade, quando contemplada com sabedoria, não assusta, orienta. Ela nos lembra que o tempo é limitado, mas o impacto pode ser eterno, que a energia física se esgota, mas o que você planta em amor, verdade e integridade continua frutificando mesmo após sua partida. O legado é o que permanece quando a sua presença não estiver mais aqui. E viver com essa consciência muda tudo. Muda a forma como você fala, como você trata os outros, como você investe seu tempo e sua energia. O legado não nasce de grandes feitos isolados.
Ele nasce da repetição diária do que é certo, nasce da fidelidade ao que você acredita, nasce da decisão de não se corromper, mesmo quando seria mais fácil, e, acima de tudo, nasce do compromisso com aquilo que não se vê, os princípios, os valores, a ética, a fé. Porque são essas raízes invisíveis que sustentam as árvores mais frondosas. E é esse tipo de riqueza, silenciosa, profunda, duradoura, que atravessa gerações. A verdadeira multiplicação acontece quando você investe em pessoas e princípios, quando você ensina, mesmo em silêncio, quando você inspira, mesmo sem querer, quando você vive de forma tão íntegra que sua vida se torna uma bússola para os que virão depois. Esse é o chamado. Essa é a missão. E essa é a recompensa. Saber que você não apenas passou pelo mundo, mas o deixou melhor do que encontrou. Multiplicar ganhos, otimizar energia, alcançar prosperidade. Tudo isso começa com uma decisão silenciosa, a de se tornar guardião da própria chama. Não se trata de fazer mais, de correr mais, de acumular mais. Trata-se de fazer o essencial com excelência, de escolher o que nutre, de silenciar o que distrai, de viver com presença. Porque quando a vida se alinha com o que é verdadeiro, o crescimento deixa de ser esforço e se torna consequência. A prosperidade não é um destino, é um reflexo de uma vida ordenada, disciplinada, coerente. É o fruto natural de quem cuida da mente como um sentinela, como ensinava Epicteto, sem permitir que qualquer impressão externa perturbe a cidadela interior. Quem governa sua mente, governa sua vida. Quem protege sua energia, protege sua direção. E quem honra o que carrega por dentro, atrai o que é digno por fora. A parábola da casa construída sobre a rocha, em Mateus 7, nos lembra que a tempestade vem para todos, mas só permanece de pé quem construiu com sabedoria. A base firme não é feita de aparência, mas de princípios. Não é feita de velocidade, mas de profundidade. E essa base começa dentro. Começa na forma como você lida com seus pensamentos, com suas emoções, com suas escolhas diárias. A rocha é o que você decide ser quando ninguém está olhando. Por isso, este é o alerta que os bem-sucedidos não ignoram. Cuide da sua energia como quem cuida de um fogo sagrado, porque ela é finita, ela é preciosa e ela define tudo. Quando você honra essa chama, o mundo percebe. As portas certas se abrem, as pessoas certas se aproximam, as ideias certas florescem, não porque você forçou, mas porque você se tornou magnético. E a magnetização começa no silêncio da sua integridade. Que você saia deste vídeo com mais clareza, mais vigor e mais reverência por si mesmo. Que você assuma, a partir de agora, a responsabilidade total por sua energia e seu destino. E que, ao fazer isso, descubra que a verdadeira riqueza não está no que se conquista, mas no que se sustenta com paz. Escreva nos comentários: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Leia os comentários dos outros também. Às vezes, uma frase de alguém pode ser o sopro que reacende sua própria chama. E se este conteúdo tocou algo em você, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque esta jornada está apenas começando.